Fala pessoal, tudo bem? Finalzinho de tarde aqui, decidi gravar um vídeo para vocês para tentar ajudar aí quem está interessado em comprar um Punto aí como primeiro carro. Pode ser ou como primeiro carro ou quem está só interessado em ter o carro, né? Bom, vamos lá. Esse aqui é um Punto Attractive Italia 1.4, ano 2011-2012, tá? O meu tá com 66 mil quilômetros agora, eu sou o segundo dono dele. Eu tô com ele faz pouco mais de um ano, tá? A primeira dona era uma senhora de uma cidade aqui pequenininha do interior de São Paulo e ficou com ela desde zero e ela me vendeu esse carro ano passado, tá? Bom, vamos lá então. Eu vou tentar falar alguns pontos positivos do carro e alguns pontos que eu não gosto tanto, tá? Esse aqui, falando pra vocês, é o Italia, tá? Como eu falei. Então vocês podem ver que ele tem esse símbolozinho aqui, ó. Esse emblema aqui, Italia, é original do carro. De diferente pro Attractive normal, tá? O que esse carro tem que o Attractive normal não tinha? Farol de neblina, então esse carro tem farol de neblina. Esse carro vinha com farol máscara negra. Só que esse carro aqui, apesar de estar com os faróis originais da Fiat, eu não sei porquê, já que esse carro também não foi batido, ele não tem a máscara negra, tá? Mas os Attractive Italia normalmente tem o farol com máscara negra. Outra coisa que o Italia tem de diferente do Attractive normal, tá? Esse aqui tem rodas de liga leve de aro 16. O Italia tinha aquelas rodas de aço, né, com calotinha mesmo. Outro detalhe também, esse carro tem esse aerofóliozinho aqui em cima, tá? O Attractive normal não tinha. Esse carro também tem aqui, ó, vou pegar pra vocês, a chave canivete, né? O Attractive normal não tinha chave canivete. E esse aqui também vem com... Opa, deixa eu destravar o carro aqui. E esse carro também tem o rádio original da Fiat, tá? O Attractive normal não vinha com esse, você tinha que colocar um rádio por fora, um Pioneer, alguma coisa assim, né? Bom, pessoal, apresentamos o carro aqui, então vou falar um pouquinho sobre alguns pontos positivos dele e alguns pontos que eu não gosto tanto, tá? Vou pegar minha colinha aqui. Bom, o primeiro ponto positivo desse carro eu acho que é o design dele, tá? Então, até hoje ele é considerado um carro bonito, ainda mais esse pacote Itália, que ele tem umas rodas maiores, tal, então ele fica mais bonitinho. Esse carro foi desenhado pelo Giugiaro, então ele tem esse embleminha aqui, ó, que tá meio escuro, mas é o embleminha do Giugiaro. Esse Giugiaro é o mesmo cara que desenhou Maserati, alguns Alfas Romeo. Salvo engano, ele desenhou também o primeiro Golf. Então é um designer bem renomado aí que fez o desenho desse carro. Outro ponto positivo desse carro, ele é muito robusto e ele é barato de manter. Então o motor que a gente está falando aqui é 1.4, 8 válvulas, é o Fire, tá? Esse motor já é super consagrado na linha Fiat, equipou Strada, Siena, Palio, Fiorino, equipa até hoje vários carros da Fiat, esse novo Uno, nossa, bastante carro da Fiat mesmo usa esse motor Fire 1.4. E ele é um motor bem robusto, tá? Então, ele é robusto, ele é barato de manter. Eu já, nesse um ano aí, eu precisei só trocar óleo, esse tipo de coisa assim, sabe? Eu precisei fazer uma manutenção nele, que logo que eu comprei eu troquei correia dentada, velas, mas essa é a manutenção de quando você compra o carro, né? Fora isso, depois ele não deu nenhum problema. Então ele é um carro robusto, barato de manter, né? Essas peças de Fire você encontra com uma certa facilidade aí. Outra coisa que eu queria destacar nele é o conforto. Esse carro ele é muito confortável, então esse é um ponto positivo. Eu estava vindo de um Celta antes, e o Celta é um carro duro, com banco duro, e o Punto você compara, os bancos são ótimos, super confortáveis, então é outra história andar no Punto. Todo mundo que anda nele fala, nossa, ele é um carro confortável, com bancos macios, uma suspensão que absorve muito bem todos os impactos. Deixa eu dar a volta aqui, que eu acho que outra coisa positiva também
para falar desse carro são os itens de série dele. Então, pelo preço que você paga num carro desse, eu não vou falar o preço porque na verdade vai variar de cidade para cidade, região de região. Mas se você olhar os concorrentes dele aí no mercado, quem está interessado em comprar um carro aí nessa faixa de preço, esse carro já vinha sempre com ar, direção, você encontra vários detalhezinhos também, mas ele vinha com ar, direção, vidros elétricos, nesse caso aqui o Attractive Italia, só na dianteira, tá? Retrovisores elétricos também. Esse carro tem um computador de bordo, que ele é pequenininho, aquele ali, só que ele mostra tudo que você precisa. Ele mostra consumo instantâneo, os trips, trip A, trip B, então você tem bastante recurso, tá? O que eu acho que falta aqui nesse carro? Poderia ter controles no volante para controlar o som. Nessa versão de entrada ele não tinha, tá? Esse carro também tem controle, tem o ajuste de altura dos bancos. E no volante ele tem ajuste tanto de altura quanto de profundidade, que é uma coisa bem bacana, então você encontra uma posição legal de dirigir, tá? O rádio vem original, ele tem um som até que honesto, por assim dizer. No entanto, ele não tem auxiliar, nem USB. Eu coloquei até uma auxiliar por fora, você instala um cabo auxiliar nele, mas não é a mesma coisa do que o cabo auxiliar original, né, ter no carro. O som fica um pouco mais baixo também quando você instala um cabo auxiliar por fora aí, mas dá pra fazer. O pessoal também coloca um Bluetooth, também adapta Bluetooth, também consegue. Bom, vamos lá então, deixa eu falar agora alguns pontos negativos, tá? Primeiro ponto negativo desse carro é o desempenho, tá? Não que ele seja muito manco, mas a gente está falando aqui de um motor 1.4, tá? E ele tem uma carroceria um pouco mais pesada do que os concorrentes dele na época. Porque se a gente pensar num Gol G4, num Uno Fire, esse carro é um pouco mais pesado do que esses concorrentes dele. Então esse motor 1.4 ele até desenvolve um pouco mais em alta. Então quando você está na estrada, numa Bandeirantes, enfim, uma estrada boa, você consegue andar aí 100, 120 com ar ligado, tranquilo. Só que dentro da cidade, numa saída de farol e tal, você tem que carregar um pouco mais o acelerador, sabe? Ele não tem tanta saída assim. Isso é uma coisa que incomoda um pouco no ponto, tá? Aproveitando para falar de consumo também. O consumo dele, não que necessariamente seja um ponto negativo, mas eu tenho feito no etanol entre 7,5 e 8, tá? Isso dentro da cidade, no etanol. Na estrada, sozinho, com ar ligado, eu faço uns 11, 11,5. Com gasolina, eu faço de 12 a 12,5. A diferença nem é tanto, tá? Então, pra mim tem valido mais a pena abastecer sempre com etanol. Outro ponto negativo desse carro, acho que agora está escurecendo, vai ficar mais difícil de mostrar para vocês, tá? Deixa eu abrir aqui. Mas é o espaço interno, tá? Esse carro, pelo menos no banco da frente, ele é espaçoso. Só que no banco de trás, ele não é muito espaçoso. Apesar de que tá difícil de ver aqui, mas ele tem os três apoios de cabeça naquele formato de vírgula, que ajudam o motorista a... você pode abaixar os encostos enquanto você estiver dirigindo e não atrapalha tanto a visualização de trás, né, a visão traseira do motorista. Outras coisas aqui para falar desse carro que eu não gosto tanto. Um dos problemas desse carro são as peças de acabamento que são caras, tá? Apesar da mecânica ser barata, as peças de acabamento são caras. Então se você estiver olhando um carro desse para comprar e tiver alguma pecinha cara para trocar, alguma pecinha interna para trocar, pesquisa o preço antes e pede um desconto pro vendedor, porque geralmente essas pecinhas têm um custo alto. Como por exemplo a saída do ar-condicionado ali. Aquela saída ali, aquele difusor central custa R$500 na concessionária, um novo, né? Cada difusor desse aqui custa novo uns R$200, tá? Esses dois aqui laterais. Então essas pecinhas de acabamento aqui são caras, tá? Outra coisa também que eu queria falar desse carro que eu não gosto tanto, que é um ponto negativo, é o trambulador, tá? Isso é um problema comum dos pontos. O trambulador não é
não é tão bom. Então quando você entra anda num Volkswagen, alguma coisa assim, você percebe que tem um trambulador melhor para trocar as marchas. E esse carro não tem um trambulador tão legal, tá? Bom, outros itens de série que eu acabei esquecendo aqui que vale comentar, tá? Esse carro ele tem tanto a abertura do porta-malas ali por dentro do carro, na alavanquinha, quanto a do combustível também. Você puxa ali na alavanquinha, ele abre a portinhola do combustível. Que mais? Bom, a gente tem uma tomada ali, né? Ele também tem algumas coisinhas, um limitador de velocidade, então você consegue regular uma determinada velocidade que você quer que ele atinja, ele começa a apitar esse barulho, para te indicar que você está ultrapassando a velocidade que você programou. Ele tem ali um porta-óculos ali para o motorista, também é bom. Outra coisa que ele tem também quando você deixar uma porta aberta, sai com o carro, ele também te avisa, acende no painel uma luzinha ali e dá um bip falando que você esqueceu a porta aberta. Então ele tem uns detalhezinhos bem bacanas, sabe? Que tem o seu valor. Você tem um LED interno aqui, ó, que acende toda vez que você abre o porta-luvas. Esse LED aqui que está aqui dentro do porta-luvas não fui eu que instalei, ele já vem no carro original. E é um LED, para essa época não era uma coisa muito comum. Bom, pessoal, vamos lá então, vamos resumir aqui a história. E desculpa o horário aí, escureceu rápido e eu não consegui, acho que ficou muito escuro, né, para mostrar todas as coisas do carro, mas bom, vamos lá então. Só fazer um resumão aqui no final, falando dos pontos positivos e dos pontos não tão bons do carro. Então, o primeiro ponto positivo que eu acho desse carro, lembrando, é o design. Segundo, robustez e um carro barato de manter, tá? Itens de série também, ele já tinha bastante coisa para a época dele, para a época que ele foi lançado, se comparado com os concorrentes dele. Essa versão aqui, que é a Tractive Italia dessa geração, não tinha nem airbag nem ABS, tá? É um item bacana aí para vocês procurarem nos próximos carros, que eu acho que são 2013, aí a partir de então virou lei, e esses carros precisaram todos sair com ABS e airbag duplo, mas aqui não era obrigatório, então esse carro não vinha. Então vamos lá, robusto, design eu acho legal. Outra coisa que eu acho bacana também nesse carro, o conforto dele e os itens de série, que eu não acho tão legal. O desempenho, né, do carro, ele é um pouco fraco, o espaço interno e as peças de acabamento, que vocês têm que ficar esperto. Bom, enfim, espero que vocês tenham gostado aí, pessoal. Desculpa que realmente ficou escuro muito rápido aqui. Final de tarde, começou a anoitecer aqui. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem interesse estiverem procurando um ponto aí, alguma coisa assim, podem colocar os comentários aqui no vídeo e eu vou responder com o maior prazer para vocês, viu? Valeu, pessoal!